Mas conta a sua história aí, Michele. Eu mudei para cá em 2007. Eu fiz letras no Brasil, não terminei. Fiz direito, não terminei. E quando eu mudei para cá, eu tive 2 filhos. Quando eu mudei para cá, eu já falava espanhol. E por causa da faculdade de letras em espanhol, né? Eu vou resumir um pouco, mas aí eu procurando trabalho e estudar, né? Começar a estudar com criança pequena, eu comecei a trabalhar com adultos da educação especial. Síndrome de Down, developmental delay, mas adultos. Inclusive, eu trabalhei com um casal que foi o primeiro casal dessa agência que eu trabalhei que se casou com os dois com síndrome de Down. Então, Legal. trabalhei mais ou menos um ano e aí comecei a trabalhar na escola como assistente no ensino da educação especial para as crianças, né, de 6ª a 8ª série. E é uma idade bem complicada. Terminei a faculdade e ali fiquei nessa escola. Estou, né, trabalhando nessa escola ainda, mas eu nunca estava feliz. Eu preciso fazer mais alguma coisa. Essa minha posição na escola é uma posição que te dá a habilidade de se tornar professora. Esse é o objetivo dessa posição, entendeu? O Departamento de Educação te paga os créditos da faculdade para você estudar e depois você continua. Mas eu não quis continuar como professora. Eu não tenho nenhuma atração para trabalhar como professora aqui. Eu vejo quanto é estressante. Do tempo de momento, o tempo que você tem de aula na escola, que são 45 minutos, só 15 minutos você tem, ou 10 minutos você tem livre para ensinar, entendeu? Então, eles não estão formando professores, na verdade, né? Estão formando uns robozinhos que tem que fazer de acordo com aquele protocolo. E eu não consigo. Então, e procurando também uma outra alternativa financeira para complementar. Porque eu já me divorciei já tem um tempo e sou eu que cuido dos meus filhos. Sou eu e meus 2 filhos, o Liran e a Kyla. Quando eu estava trabalhando com uma criança na sala de terapia ocupacional, uma amiga minha veio e falou assim, eu vou te fazer uma pergunta. Por que você não trabalha de terapeuta? Eu falei, o quê? Não, na Prior Intervention. Eu falei, como assim? E ela, não, eu acho que você é perfeita. Eu vou te colocar nesse trabalho. E ela me colocou nesse trabalho no New Jersey. Aliás, eu tive a oportunidade de trabalhar também aqui em Nova York, assim, mas aqui eles pagam bem menos para minha posição, que é em New Jersey, são as mesmas coisas. Então, e ali começou uma coisa que ela falou que eu poderia fazer, que ela via em mim que eu poderia fazer, e abriu, e aí eu descobri, falei, nossa, descobri o que eu gosto de fazer, descobri uma coisa assim, linda que era, que eu pude colocar o meu talento, que eu nem sabia que existia muito, e fui fazendo treinamentos e querendo melhorar, e quando eu trabalhava com terapeutas que eram mais experientes que eu queria aprender, gostava de ficar no caso com elas, sabe? Pedia para aprender. E até que chega um ponto que você fala assim, agora o que eu vou fazer, né? Porque eu já sei isso aqui, ó. I mastered this, né? Eu já fiz. E aí que eu cheguei no ABA. Mas eu cheguei no ABA odiando o ABA. ABA não é terapia, gente. Eu não falava para ninguém, porque eu também não queria parecer ignorante, né? Mas eu olhava aquilo lá e falava, esse negócio não tá certo. Tem uma coisa errada. Comecei a trabalhar com uma criança, na verdade, que foi minha primeira experiência com uma ABA. Essa criança era autista, não falava quando eu comecei com ele, era agressivo, self-aggression, batia a cabeça no chão, na parede. E eu cheguei a um ponto que ele já estava falando hi para mim quando eu chegava na casa. E às vezes, how are you? Era assim, bem robotizado, mas falava. E chegou um ponto de sentar e brincar por 15 minutos. Então,
Aí, ok, então essa criança ganhou o ABA. Nossa, quando eu cheguei na casa, que desastre. A criança estava assim, ó, door, 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 door. Window, 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 window. Eu falei, que é isso? Isso que é ABA? Isso há uns 3 anos atrás. E fiquei desesperada, né? Falei, não, que é isso? Vamos trocar de terapeuta, porque se esse negócio existe, tem que ter um outro terapeuta. Trocamos a terapeuta. E aí, eu comecei a aprender. Aí eu tive outro caso com uma outra ABA e falei para ela que eu não gostava de ABA. Uma menina, ela na verdade era uma indiana. Eu falei para ela, olha, eu não sei, mas eu não gosto muito de ABA. Depois de trabalhar um ano comigo, um ano não, um mês, no caso, ela virou para mim e falou assim, ó, Michelle, eu vou te falar uma coisa. Você não gosta de ABA, mas você trabalha como ABA therapist. Eu olhei para ela e falei, como assim? Aham, você é uma ABA therapist. Aí eu falei, ok, então eu preciso aprender esse negócio, né? Ela falou, por que você não aprende? Então aí eu comecei a entrar, a ler os livros, né? Principalmente do Skinner. E a estar com as ABA therapists que eu achava que eram boas, trabalhando junto. Então eu tenho experiência. Inclusive a supervisora dela me supervisou uma vez assim. Eu falei para ela, ok, me olha trabalhando e me fala o que você acha. E ela foi aberta comigo, me falou o que eu tinha que melhorar, o que eu tenho que fazer, que eu... Nossa, aí eu fiquei assim, nossa, então tudo que eu falava que eu não ia ser, eu estou sendo. E aí cheguei até aqui, né, procurando melhorar na educação, né? Na educação que são na verdade, o papel, né, que você precisa para crescer, porque eu não... E aprender, quero aprender com gente que também está aprendendo, com gente que está querendo aprender mais a cada dia. Porque eu acho que o bom desse trabalho, que o que me encanta muito, é que essas crianças, elas não são iguais, elas não vêm com, né? Cada um é um. Você pode aprender o que você quer aprender na faculdade, você pode aplicar, mas você não aplica a mesma técnica para toda criança. Cada criança tem seu jeito. E isso me fascina. É. Cada ser humano é de uma forma, né? As pessoas que estão de fora do mundo das pessoas com deficiência, em especial do autismo, costumam dizer: ah, os autistas são assim, ah, os autistas são assado. Não, não, né? Cada ser humano é de uma forma, cada ser humano tem o seu jeito de ser, sua genética, suas características, etc. Mas, tudo bem, existem características coletivas de certos grupamentos de pessoas. Ok, né? É muito comum autistas terem dificuldades de interação social. Ok, mas não são todos, né? É muito comum pessoas de Goiânia gostarem de pamonha, mas não são todos. Então, ok, né? Nós podemos, a depender do contexto, fazer uma generalização ou outra, mas temos que ter muito cuidado com essa questão quando se refere a autistas, a Down, a cadeirantes, etc., porque não são iguais. E liberar um raciocínio dessa forma, tratar dessa forma e intervir dessa forma é intervir errado, né? Senão não Isso, precisaria nem de planejamento. claro. O Michele, mas então em 2007, quando você foi, você já chegou aí e já começou a trabalhar com educação? Não. Eu comecei a trabalhar com educação em 2013. Hum. Foi. E aí, o que que você fez para conseguir trabalhar com educação? Você, Eu, primeiramente, entrei para aprender inglês, né? você foi aprender inglês e você também convalidou aquilo que você estudou aqui. Isso. Pelo Você fez West, pela UES. isso. Pela West eu fiz. Mas pela West foi para outras faculdades, porque eu queria fazer nutrição, Uhum, mas aí o curso era muito caro e longe, e muitas horas para uma mãe com 2 filhos, né? E sem ninguém para uhum, ajudar. Então eu falei, bom, realidade é realidade, né? Meu filho está aqui vendo a gente, o Liran. uhum. E aí, ah, queria fazer uma bilíngue, educação bilíngue, que é em espanhol e Special Education, em espanhol e inglês.
mas é uma faculdade privada caríssima. Eu falei, bom, não tem jeito, né? Uhum. Aí comecei no colégio do governo que chama CUNY, aqui em Staten Island. Cada cidade tem um CUNY, né? E ali eles me deram 2 bolsas do governo, uma que pagava a faculdade, outra que dava um dinheiro semestral para você gastar com transporte, livros. E, graças a Deus, tinha a creche para minha filha, que era uma creche maravilhosa, acho que era $3 por hora que eu pagava. Enquanto eu estava na faculdade, ela estava nessa creche, entendeu? E ali eu fiquei, acho que por um ano e meio, mais ou menos. Mas aí eu queria trabalhar. Mas eu era full-time student, que era todos os dias, das 7 até as 1h30, uma coisa assim. Ou às 2h30. No seu bacharelado em ciências. Isso. E aí surgiu a oportunidade, uma amiga minha falou, por que se você não tenta aplicar para o trabalho da escola pública? Eu nem sabia que existia essa posição, né? Que é eu não sei como é que vocês chamam no Brasil, você até me falou uma vez, mas eu não me lembro agora. Teaching Assistant, que não é um assistente da professora, é um assistente do ensino, né? Uhum. Eu sento com o aluno na sala de aula, one-to-one, do lado dele, e estou ali o dia inteiro com essa pessoa. Então, apliquei para esse trabalho e foi muito rápido, porque eu falo espanhol e eles precisam de gente que fala espanhol. E comecei a trabalhar na escola pública e mudei de faculdade, porque aí eu precisava de uma faculdade que estava integrada com o sistema da escola pública para eu poder trabalhar, estudar e, no final das contas, que era o objetivo, né, continuar minha certificação para professora e a pós-graduação. Então você fez simultaneamente, a partir de 2013, a graduação e o trabalho como professora de apoio, mediadora, professora de recursos, né? Isso. Especialista trilíngue. Você fala inglês, espanhol e o português também, né? Embora o português aí não era o caso, não era o contexto, né? Você não teve nenhum aluno Não, brasileiro, nunca tive nenhum aluno angolano, não? brasileiro. Não, só peruano, hondurenho, colombiano, crianças da América do Sul. E você está até hoje nessa profissão, nessa escola? Eu estou até hoje na mesma escola que eu comecei, estou até hoje nessa mesma profissão. E nessa escola você senta ao lado do aluno, você tem um aluno só? Sim, por exemplo, o meu último aluno se formou, né? Que terminou a 8ª série. Agora eu vou ter um aluno novo e possivelmente, no meu caso não aplica muito isso não, mas possivelmente a 6ª série. Começa na 6ª série, mas não se aplica muito porque se chegar uma criança que não fala inglês, só fala espanhol na 7ª série, então é com essa criança que eu vou ser colocada. E ele tem o quê? Uns 10 anos, 11, 12? Da 6ª à 8ª é de 12 a 14, né? 13, 14. Aquela melhor idade, sabe? Oh, idade terrível. Então, e é só para educação especial. É uma escola, aqui nós não chamamos de inclusão, é uma escola, toda escola pública tem que ter special education dentro dela. Entendeu? Para casos que não são very strict, como é que eu vou falar isso? Os casos que são não muito severos. Isso, aí tem uma outra escola para onde que eles vão, entendeu? Os que são muito severos vão para escolas especiais. Os que não são muito severos ficam na escola regular, mas em turmas especiais. Isso, turmas especiais. Por exemplo, tem 2 tipos de turmas especiais. Tem o ASD, né, que é para as crianças com autismo, com 6 crianças na sala, o máximo de 6 crianças, um professor da educação especial e uma pessoa, às vezes, por aluno. Já aconteceu de ter 4 assistentes, entendeu? Na mesma sala, porque cada criança precisava de um assistente. Ou tem a outra sala que se chama 12 to 1 to 1, que são no máximo 12 alunos. Uma assistente para toda a sala,
que vai ser uma pessoa que vai ajudar a coordenar os horários das terapias. Tem terapia ocupacional, tem fono, né? Tem terapia física. Falei certo, terapia física? Não, né? Falou? Educação Fisioterapia, desculpa, falei certo. fisioterapia. Fisioterapia, é. E aí ela faz isso, controla o lanche, se as crianças têm alergias, né? E está na sala de aula quando as outras assistentes estão no almoço. Então, são esses dois tipos de classe que tem. E a maioria das vezes são chamadas de classes também que têm problema de comportamento. São behavior classes. Então é isso. E isso tudo dentro da escola normal, entendeu? Uhum. E aí, quando essas crianças estão fora da sala, vocês acompanham, tal? Porque não tem só o problema do idioma, certo? No meu Tem problemas caso, de, não, né? tem problemas de comportamento, tem problemas de interação social, tem problemas Alergia. de linguagem de maneira geral, porque às vezes as crianças são verbais, mas a comunicação não faz muito sentido, né? Deve ter algum problema de bullying, até porque a criança acabou de chegar num país novo, etc, né? E aí, vocês acompanham também ou tem outros acompanhantes, monitores fora da sala? Não, não tem. O nosso contrato fala que nós não temos que ficar no almoço com eles. Nosso contrato, entendeu? Só que isso nunca é feito. Na verdade, esse meu último aluno, ele era self-sufficient. Ele podia fazer tudo sozinho, apesar do inglês dele ser muito pobrezinho, né? Ele não falava, mas ele conseguia. Então, eu dava as dicas, você vai ficar aqui, você vai fazer isso, depois você vai fazer isso, e eu venho te buscar em 40 minutos, que era o meu almoço. E ele não tinha problema de comportamento, mas eu tive alunos que tinham problemas de comportamento por causa do barulho, né? Então, era levar lá para comer, aí eu tinha que ficar com esse aluno. E depois levar para uma sala mais tranquila, alguma coisa assim. Então, nesses dias, aí eu tiro, quando tem um aluno assim, meu almoço é durante um momento que o aluno está em classe. Entendeu? E assim, você faz adaptação do currículo também? Por exemplo, a professora está dando um conteúdo muito expositivo, muito oral, muito verbal, e para uma criança, para qualquer criança, ela vai ter um pouco de dificuldade, mas aí para uma criança autista é mais ainda. Aí você, por exemplo, faz uma adaptação de material com pistas visuais, com quadro, ou você se limita a traduzir o idioma? No meu caso, é bem complicado, viu? Porque quando o professor está falando e eu vou traduzir ou eu vou explicar. Rápido, né? O que eu aprendi com isso, com esses anos, é que em vez de eu explicar falar palavra por palavra, eu pego o que ela falou, eu explico em espanhol. Se ele não entender ainda, aí eu uso um método visual. Desenhar. Tem muitos métodos visuais na mesa, entendeu? Que até às vezes é demais na mesinha deles, né? E agora, esse último ano foi engraçado, porque é tudo no computador, ficou até mais fácil, sabia? Porque, não entendi isso. Eu falei, peraí, então, vou fazer um Google aqui e vou te mostrar como é que funciona. Então, é assim, mas adaptar por exemplo, o que o professor vai ensinar. Várias vezes eu tentei sentar com o professor e ver o que ele vai ensinar para depois saber como é que eu vou falar em espanhol, entendeu? Porque tem certas coisas que às vezes é um pouquinho complicado. Muito. Ô, Michele, tem um pessoal seu aí falando que tá com saudade, mandando abraço pro Irã, blá, blá, blá. Já passaram as conversas aqui. Tá. Vovô, não sei o quê. Tem gente perguntando falando que você já perdeu o sotaque, goiano, etc. E teve uma pessoa que fez uma pergunta relativa se você é AT, não sei o quê. Aí a gente vai responder mais para frente, que é o que você faz no período vespertino, né? Vamos deixar essa pergunta para daqui a pouco. Eu estou atento aqui às questões, Okay. mas Ótimo. eu estou tentando contextualizar, senão a gente vai lá, volta cá, vai lá, volta cá, vai lá, volta cá. Eu acho que fica um pouco ruim até para o seu raciocínio, né? Claro, claro. Ô, Michele, e essas professoras, elas são preparadas
Normalmente elas são americanas ou tanto faz, depende. Não, A aplicação pode ser para qualquer nacionalidade, né? a aplicação pode ser para quem tem o visto de trabalho. Quem tem o visto de trabalho, quem pode trabalhar aqui, quem fala inglês, com certeza pode aplicar. Entende? Tem que ter as certificações também, né? Que são várias provas para passar, vários testes. Licença, né? As licenças, é assim. Então, se os professores estão preparados, a minha opinião, não, eles não estão. Desculpa, eles não estão preparados, entendeu? Eu já vi o método de ABA sendo usado na escola, por exemplo, quando eu já estava mais, né, engajada com ABA. Eu falei para uma professora, ABA não é dar balinha para aluno, não. Ela olhou assim para mim e falei, aí ela me falou, eu fui treinada, né? Falei, não, eu sei que você foi treinada, mas ABA não é dar balinha para criança na escola. Que tá bom que às vezes a gente tem que fazer uns reinforcements, mas então eu acho que eles não estão muito treinados. O pessoal mais antigo aqui, vou te falar, professores que já estão há mais de 10 anos na sala de aula, esses sim. Esses são muito bons, mas os que acabam de chegar da faculdade, estão assim, bem pisando em ovos, sabe? É difícil. Aí entra um... Desculpa, pode falar. Não, pergunta. Aí entra aquela questão que você falou no começo da live, né? Do ABA, para quem não entendeu, é a aba, Análise de Comportamento Aplicada. Aí entra aquilo que você falou no começo da live, que é um ABA muito rígido, muito robotizado, muito retrógrado, de certa forma, porque a análise de comportamento ela tem que ser um pouco mais humanizada, à medida que possível, partir um pouco do interesse da criança, etc. Né? Ainda mais em se tratando de ABA aplicada à educação, né? De AB aplicada à educação, porque são coisas diferentes, são sub-áreas, digamos, da análise de comportamento diferentes. Uma coisa é terapia, que você faz os programas, outra coisa é a utilização da aba na educação. Isso. Então, são coisas diferentes. Os fundamentos, os princípios são os mesmos, mas o contexto é diferente. Então, você tem que seguir o currículo, você aplica a análise do comportamento ali na hora do intervalo, na hora da chegada da criança, no refeitório para uma alimentação, como você colocou, questão de alergia, questão de seletividade. Então, tem muita coisa, né? Tem muitos pormenores que acho que a gente está deixando a desejar na escola pública daqui, entendeu? Mas eu também, ao mesmo tempo, eu não posso falar muito, porque eu nunca trabalhei em outra escola. Eu comecei nessa escola e ali fiquei. Eu fui contratada, assim, muito rapidinho. Já está há 8 anos, né? Já estou... 8 anos, nossa. Isso. 8 anos. E o Irã tem que idade? O meu filho tem 15. É Irã mesmo, né? Não, Liran. Liran. Uhum. E a menina, quantos anos ela tem? Kyla, tem 11. Vai fazer 12 agora em dezembro. Eles nasceram aí? Não, a Kyla foi a única que fez história, né? Que eu falo para ela, o Made History, que ela foi a única que nasceu aqui. O Liran nasceu no Brasil, com cidadania americana por causa do pai, mas a gente mudou para cá quando ele estava com 7 meses. 7 meses. E tem certeza que ele tá doido para voltar para cá, né? A gente tá doido para viajar por aí, né? Todo mundo, mas a gente Mas para mudar, não, né? Não, acho que não. Criança, depois que adapta, é difícil para eles, né? Eles gostam da cultura e tudo mais, mas eles ficam com medo. Nossa, meu português não vai ser suficiente, não, mãe. Eu vou passar vergonha na escola. É isso que eles preocupam. Entendi. Mas e aí, Michele, você disse que na escola eles têm terapias, né? Fono, TO, fisioterapia, etc. Uhum. Isso tudo dentro do horário. Isso tudo dentro do horário escolar. Uhum. Dentro do horário escolar. E eles também vão, em algum momento, para a classe regular, junto com os alunos? Eles vão para a classe regular
quando o professor vê que esse aluno tá se saindo bem e precisa mudar, entendeu? Tanto é que teve uma regulamentação, eu acho que 3 anos atrás, para as escolas médias, eles ensinam o mesmo conteúdo. O mesmo conteúdo, eles leem o mesmo livro, só que, claro, para os alunos especiais é diferenciado, né? Diferenciado, isso. Então, se ele mudar dessa sala especial para uma sala regular, ele vai estar no mesmo conteúdo, só que de uma forma mais Adaptada. abrangente. Isso. Adaptada, na verdade, quando ele está na sala especial. Todo o conteúdo é adaptado para o tipo da criança que está lá, né? Porque você sabe que cada criança que entra na educação especial tem um documento aqui, né? Como é que ele Uhum. aprende, qual tipo de terapia que precisa e tudo mais, Qual que é né? o nome do documento? Peraí. Me fugiu. IEP. Não, porque IT. tem 2. Porque New Jersey é outro nome. Uhum. Individualized Special Program. É um programa individualizado para a educação especial dessa criança. É como se fosse o PEI aqui, ou o PDI, né? Nosso aqui. Isso, acho que Plano até de ouvi ensino P aí. individualizado. Aqui é como se fosse um plano de ensino individualizado. É isso. Uhum. Isso mesmo. Uhum. Te cortei, desculpa. Não, eu estava aqui pensando. Então, essas crianças aprendem a mesma coisa, né? É o mesmo subject, vamos falar, em matemática, né? Vai ser a mesma coisa. Só que quando essa criança já está ali e está um pouco tediosa, a criança está conseguindo fazer tudo. Vamos mudar ela para uma classe que chama ICT. A ICT é aquela classe ponte, tem 80% da educação geral e 20% de educação especial. São duas Legal. professoras. Uma professora da educação especial, uma professora da educação geral. Então, aí eles fazem essa transição dessa criança para esse tipo de classe e ver como é que a criança vai se adaptar, né? Porque daí não são mais 12 alunos ou 6, aí serão 28 alunos. Entendeu? Então, às vezes, e se não adaptar, volta. Entendeu? Volta para a sala anterior, que eu já vi movimentos acontecerem. Vai, não adapta, volta. E aí Ou vai para frente ou volta para trás. Isso. Aí o professor, quando ele volta, o professor, a verdade, adapta uma lição só para essa criança. Vamos falar mais difícil, né? Para essa criança que já está aprendendo mais rápido. É isso. Ô, Michele, recentemente aqui no Brasil, esses dias, uma mãe fez um relato, não sei se você viu, muito emocionada, muito frustrada, enfim, vários adjetivos cabem. O fato foi em Rondônia, não, Porto Velho, estado de Rondônia, me parece, se eu me lembro bem, se a memória não me falha, não me trai, dizendo que o filho dela chegou na escola para ter aula, volta às aulas, o menino criou uma expectativa, ela investiu em livro, tênis novo, etc. E a criança foi retirada da sala e teve que voltar para casa porque não tinha ninguém para ficar com ela. Eu entendi que era escola pública. Então vamos imaginar que eu esteja certo. Vamos trabalhar com a hipótese de eu estar certo. Esse tipo de coisa acontece na escola pública aí, Michele? Você tem relatos disso? Você já teve conhecimento disso em todos esses anos que você está aí, desde 2007 e especificamente 2013, trabalhando em escola pública? Alguém já te contou? Você já ficou sabendo do folclore, mula sem cabeça, alguma coisa assim nesse sentido? Um menino autista, um menino com Down, um menino portador de deficiência visual teve que voltar para casa porque não tinha ninguém para cuidar dele, para orientar ele, etc. Não, porque aqui, na verdade, se acontecer isso, você vai como é que fala? Processar o Estado, né? Você pode processar a escola, o Estado e a diretora e todo mundo ali. Isso não acontece. Pode acontecer dessa criança não estar bem, essa criança não ser a escola não ser um good fit para essa criança, não está. E aí eles começam a fazer como se fosse um trâmite, entendeu? Para mudar de escola. Mas tudo isso tem que envolver psicóloga, mãe,
e pai, né? E terapeuta disso, terapeuta daquilo, fazer vários meetings, várias reuniões para chegar a um ponto que essa criança vai mudar, né? Só que você não pode aqui deny na criança, né? Como é que fala? Falar, não, você não pode ficar aqui, você não pode. É contra a lei, na verdade. É contra a lei. Tem uma coisa na escola que chama No Child Left Behind, né? Que é nenhuma criança aqui pode ficar sem estudar por nenhum motivo, até se você é indocumentado, você estuda, né? Se você não tem birth certificate, você estuda. E nem por uma razão... só se a criança tá realmente pegando uma faca e querendo matar todo mundo, né? Aí é outra coisa, né? Aí Aí vai para escola especial. Mesmo assim, às vezes a criança ainda volta para a escola, entendeu? Não existe, né? Não existe isso aqui. Engraçado, né? Porque se você está falando assim, veja bem, não é uma crítica que eu vou te fazer, não, né? Isso não. Uhum. Você está falando assim tão naturalmente, né? Você está falando assim, não, mas é porque aqui é lei, como quem diz, né? Se tem lei, eu tenho que respeitar. Se tem lei, eu temo a lei. Se tem lei, eu tomo cuidado porque tem lei. Eu sei que você é uma pessoa de boa índole, eu sei que independente de lei, o seu coração e a sua moral já te levam a esse tipo de comportamento, senão você nem estaria na educação especial. Mas, assim, a primeira coisa que vem na sua cabeça, até por uma questão de responsabilidade, ética, zelo, autodefesa, não, aqui tem lei. Ou seja, aqui é sério, né? E aí vem a parte que eu acho super engraçado, porque aqui também tem lei. Mas ninguém vê a Aqui lei, também, né? aqui também tem a lei. É isso que é o pior. Mas e aí? Por que essa lei não está sendo exercida? Né? Pois é. É engraçado isso, né? Porque aqui também tem a lei, aqui também tem todo esse dever, tem toda essa possibilidade de processar, de denunciar, Ministério Público, etc, blá, blá, blá. E quando eu falo blá, 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 não é no sentido pejorativo. Não, eu É sei. só uma Tem todos maneira de os falar. trâmites legais, né? E mesmo assim as coisas continuam acontecendo. E essa escola que você trabalha, ela é perto da sua casa? 20 minutos. Certo. E aí a gente está falando de uma escola pública, Uhum. não um bairro nobre, certo? Não, essa escola é no bairro, eu vou falar, classe média. Classe média. Ok, então nós estamos Classe falando de média. uma realidade de classe média. E a, Sim, e a, esco sim. e a escola pública, e seja na classe média, na classe baixa ou na classe alta, segue a mesma lei, segue o mesmo ritmo, né? A mesma coisa. Na verdade, aqui você sabe que quem manda são os pais na escola, né? Tem até uma... Assim, às vezes a gente fica assim de mãos atadas em situações bem difíceis, porque os pais e os alunos mandam mais, têm mais direitos que os próprios trabalhadores, entendeu? Em muitas situações. Não Uhum, em situações como essa, entendeu? uhum. Mas no dia a dia da criança, por exemplo. Então, até numa escola, vamos supor, numa escola, antes de trabalhar nessa escola, eu trabalhei um dia numa escola, bem assim, como é que chama isso? Project, lugar que o governo dá casa para morar, sabe? Com Uhum. pessoas de muita baixa renda. Funcionou do mesmo jeito. Importante isso. Do mesmo jeito. Eu estava É, é Eu porque estava eu... em sala do mesmo jeito, mas foi só um dia. Mas eu tenho outras amigas que trabalham também em bairros, né? Pobres, em escolas de bairros pobres. É do mesmo jeito. Às vezes falta o quê? Uma carteira nova, uma coisa assim, sabe? Ou mais sabão para lavar a mão, alguma coisa assim, mas tudo está incluído para qualquer tipo de. Claro que quando você mora num bairro que tem mais dinheiro, esse bairro, né, pelos impostos, tem mais dinheiro, então eles investem mais na educação. Computadores, cadeiras diferentes, coisas diferentes para essa criança fazer na escola, entendeu? Tem isso também. Tem muita gente narrando aqui que na escola dele tem educadores, outras pessoas eles estão falando de Brasil, eu imagino, que faltam pessoas capacitadas, etc. Eu concordo e atribuo isso
a más políticas públicas, e dentro de más políticas públicas, no Brasil, nós temos mais ingerência e mais improbidade e mais impunidade. Não é que nos Estados Unidos não tem ingerência, não é que nos Estados Unidos não tem improbidade e não é que nos Estados Unidos não tem impunidade. Só que é bem menos do que no Brasil, em vários aspectos. É bem menos. E a depender do caso, é um bem menos, assim, bem menos, né? Mas eu atribuo isso também ao fato de que nós aqui no Brasil, nós ainda estamos aí, sei lá, 1 década, 2 décadas atrás de países como Estados Unidos e outros nessas questões de políticas públicas para as pessoas com deficiência. Porque as pessoas aqui no Brasil, elas não enxergam que investimento em educação, investimento em saúde é economia no futuro. Uma criança bem estimulada, ela tem grandes chances de ser independente no futuro e não depender de política assistencialista, não depender de aposentadoria especial, não depender de cuidador, não depender de N coisas, não ir para a rua, ser um morador de rua, etc. Não morrer precocemente, não depender de benefício previdenciário. Então, assim, quando você investe em boas políticas públicas para as pessoas que precisam, que têm dificuldade de aprendizagem, que têm deficiência física, que têm deficiência cognitiva, etc., você está prevenindo menos gastos no futuro para todo mundo. E essa conta é todo mundo que paga. É todo mundo que paga. Quando você falou há 10 minutos atrás, aqui, o governo não quer saber se a criança pulou o muro, atravessou a fronteira do México, ou se ela entrou de passagem de primeira classe com visto no aeroporto de Nova York. Isso. Chegou a criança na minha porta, ela tem que entrar para dentro da escola, tem que estudar. E recebe todos os serviços, viu? Fome, tudo. Se um dia a imigração mandar o pai dela para fora, ok. Mas isso é problema da imigração. Eu não tenho nada com isso. Eu vou dar para ela o que ela precisa e ponto. Porque lá no futuro, eu quero que ela tenha condições de sobreviver sem eu, Estado, no sentido lato, ter que amparar ela ou ter que jogar ela numa cadeia porque ela desviou para uma conduta criminosa, mundo das drogas, etc. E aqui no Brasil parece que nós não enxergamos isso. E aqueles que enxergam parece que não se preocupam só em colocar o dinheiro no bolso, ou querem que essas pessoas continuem ignorantes e idiotas, desculpe o termo, né? Não estou falando de pessoas com deficiência, estou falando de pessoas de maneira geral, para que elas sejam massa manipulada com muito mais facilidade. Não sei, tem N possibilidades, N hipóteses, né? Eu acho que está na mão dos pais também, né, Diogo, lutar desde o começo né, para serviços para criança. Eu sei que parece que às vezes é impossível porque o sistema não paga, é caro, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar fora da caixinha, né? E pensar o que eu posso fazer, porque um passo que dá hoje serão 10 para o futuro, né? Uma pessoa que começa, uma, já faz toda a diferença. Até se você achar que você está sozinho fazendo, faz do mesmo jeito, porque eu acho que isso muda até a vibração energética de todo lugar, né? Em questão até de respeitar a criança, né? A criança que precisa de serviços especiais. Ninguém aprende. Olha, esse negócio de achar que criança aprende tudo igual, aquela escola de massa, isso é tão antigo, mas tão antigo, que eu acho que até para as crianças, eu vou falar entre aspas, tá? Normais, né? Normais que estão lá na escola, já era normal, né? Entre aspas, porque... Eu entendi, não, a gente entendeu, né? Pode ficar tranquilo, mas a gente entendeu. Até isso, é difícil para essas crianças também aprender daquele jeito, ficar sentado lá 6 horas, né? Isso tá tão obsoleto que eu falo, gente, tem que mudar. E tem que mudar também nesse lado das crianças com problema no desenvolvimento. Né? Eles precisam de outras pessoas para crescer. E eu acho que
quando você estava falando isso, me veio aqui na cabeça, tem uma escola aqui em Staten Island que chama Vocational School, para essas crianças. As crianças que são low functioning, então vai para essa escola e não vai ficar lá sentando aprendendo matemática, essas coisas que você nunca vai usar na vida, não. Vão aprender a cozinhar, vão aprender a fazer compra, vão aprender a ir no shopping, vão aprender qual que são... É bem legal, Que sabe? legal. Bem legal. Vão aprender a pegar ônibus, vão aprender a contar dinheiro. É privada? Não, não, do governo. Não, tudo isso é do governo, entendeu? Na verdade, eu nunca ouvi falar assim, não, meu filho é especial, vou pôr numa escola privada. Eu nunca... Já escutei uma vez, porque a criança não estava se adaptando ao método de tudo e foi melhor, na verdade. Mas, assim, é uma coisa que não é muito... Incomum. E então, essa criança no futuro, ela pode trabalhar no supermercado, entendeu? Ela pode trabalhar de caixa, ela pode trabalhar... Porque ela tem que desenvolver uma qualidade nessa criança. Ela não pode ficar lá, sabe? Né? A nada. Porque todo mundo tem uma qualidade, gente. Todo mundo, né? Pode trabalhar de forma remota, né? A tecnologia está evoluindo muito. Pode. Imagina daqui a 5, 10 anos. Isso mesmo. Em um ano e meio, a pandemia adiantou aí, sei lá quantos anos, né? Então... Tudo mudou. Né? É tão engraçado que no meu trabalho na escola a gente não podia nem olhar para o telefone, mas aí depois da pandemia tinha que andar com o telefone na mão. Se você não olhou na mensagem que eu mandei, a minha supervisora falou, não. Sabe? Então, assim, tudo mudou. Computador na mão, Wi-Fi, né? Melhorou, porque não tinha Wi-Fi, era pobríssimo de Wi-Fi. Melhorou. Então... É assim incrível, muitas coisas. E eu acho que mais coisas vão mudar, eu espero. Muitas coisas mudem. Aí no Brasil também. Não, a gente está trabalhando para que as coisas mudem aqui, fazendo a nossa parte, igual você falou. A gente faz sozinho, não tem problema, né? E vamos indo. E a gente está colhendo frutos, mas nós queremos colher uma colheita inteira. Frutos é muito pouco para isso, porque assim, não tem jeito, né? São dois mundos. Em linhas gerais que eu estou falando, né? São dois mundos. O mundo das pessoas neurotípicas e das pessoas com deficiência, necessidade especial. São dois mundos que precisam cada vez mais se aproximar, cada vez mais essa distância ficar menor, para que se torne um mundo só, né? E é esse que eu acho que é o grande segredo de quem trabalha com educação especial, de quem vive a educação especial por alguma razão. É entender que eu não tenho que treinar a minha pessoa com deficiência para ela se adequar ao mundo das pessoas sem deficiência. Não. Os mundos têm que se unir, os mundos têm que se aproximar. Todos temos que fazer uma forcinha, estica dali, estica daqui, para se entenderem, se compreenderem e poderem conviver de maneira mais harmônica, mais solidária, digamos, né? Porque isso é respeito, né? Eu não gosto de falar, quando eu falo de inclusão, eu não gosto de falar de direito, eu gosto de falar da inclusão. Quando eu começo a falar de direito, é porque não está tendo um bom senso, não está tendo a ética, não está tendo o respeito, não está tendo a solidariedade. Infelizmente, isso ocorre, vai acontecer sempre, mas o mundo mais ideal, mais bacana, seria o mundo que o desrespeito acontecesse a título de exceção e não como regra. Isso. Como vem acontecendo aqui no Brasil. Isso é muito ruim. Isso que a gente procura. Então, aí, acho que eu escutei mais ou menos esse seu caso num dos seus posts, mas também estava escutando uma live com a Michelle, eu acho, sobre a idade que os pais procuram ajuda, né, para criança. E aí, isso, gente, faz toda a diferença. Se você vê que tem alguma coisa diferente, até quando que está com 8 meses? Até quando que está com 1 ano e procurar ajuda, porque esse é o meu trabalho em New Jersey, quando o governo paga para terapia, chama Early Intervention, que é de 0 a 3 anos. Então, de 0 a 3 anos, a criança já está tendo terapia para melhorar, né, adaptar, desenvolver o que não estava tendo, né, a fala,
cognição, coordenação motora, né? E todas essas coisas. Mas não esperem, viu? Porque talvez o governo oferece, porque você não sabe. Eu sempre falo, tem uma coisa diferente que você acha que está diferente, procura ajuda. Nunca é ruim procurar ajuda para o seu filho, né? Para sua criança. Os diagnósticos de autismo, vou falar de autismo, Uhum. que é uma coisa que eu vivo, que eu tenho mais experiência. E como eu não sou médico, eu não posso falar como um médico. Eu tenho sempre que fazer essa ressalva, eu tenho sempre esse cuidado, porque na internet, em todo lugar, seja na internet ou não, tem muitas pessoas que são charlatonas, que ficam fazendo afirmações, né, sobre diversos assuntos. Primeiro, sem terem legitimidade profissional, sem terem a devida licença. Isso. Às vezes eu vejo muita gente gravando vídeo de direito sem ser advogado, não é nem da área. Eu falo, mas gente... E muita gente falando de medicação sem ser médico, ou ser farmacêutico. Eu falo, gente... Então, assim, vou falar um pouco de autismo, de diagnóstico, etc., fazendo as ressalvas para que eu possa falar de forma ética e correta, e legal. Então, assim, é muito comum, eu não sou médico, né? Então, é muito comum o diagnóstico vir em torno dos 2 anos, porque a criança não começa a falar as primeiras palavrinhas ali com 1 ano, babuciar, etc., 1 ano e meio, e o pai não, vai falar, vai falar. Então, quando chega no 2, aí vem, pá, né? Ufa, não vai falar e tem uma coisa errada. Só que assim, como você disse, dá para perceber antes, né? Por Isso. exemplo, antes de chegar a 1 ano ali, 8, 9, 10 meses, tem uma coisa que as crianças têm que estar fazendo, que é a atenção compartilhada. Um exemplo, né? Isso. Uhum. Um exemplo. A criança tem que estar olhando para você e para o pai, para o carro passando e para a mãe, né? Tipo assim, pai, eu vi o carro, você viu, né? E aí ela Isso. está comunicando com você pelo olhar. Uhum. Então, se ela não está fazendo isso, que é um pré-requisito da fala, diga-se de passagem, também não sou fono, etc., mas a análise do comportamento, a minha vida, né, o meu conhecimento de autismo me traz isso, esses conhecimentos, já está errado. Quem dera eu tivesse todo esse conhecimento lá atrás, em 2013, 2012, né? Mas, enfim, essa minha história não vem ao caso. E aí, então, lá em New Jersey, o Michele, o governo paga terapias para 0 a 3 anos, porque não paga mais, porque de 3 anos para frente a criança já vai ser assistida na escola. O raciocínio é esse? Isso mesmo. Entendi. Aqui em Nova York também é a mesma coisa. Em Nova York tem o mesmo sistema também. Você, por exemplo, vê que tem alguma coisa diferente com a sua criança, você liga para esse New Jersey Management System, né? Tem um 0800 para você ligar e você fala, não, minha criança está acontecendo isso e isso. Então, eles mandam para sua casa, faz um horário com um time de Profissionais. avaliadoras, como é que fala isso? Avaliadoras. Bolei aqui. E aí vão avaliar a criança. O que é, entendeu? O que está acontecendo com a criança, né? E não são psicólogos, a maioria deles são psicólogos, né? Para fazer a avaliação. E é aí que entra, né? Que eu falo para minha irmã que ela está terminando psicologia. Eu falo, olha, não tem profissional nessa área no Brasil, né? E nem aqui também não tem muito, né? Então, e depois de fazer essa avaliação, vai procurar qual tipo de terapia que essa criança precisa. Essa criança vai precisar de terapia ocupacional? Essa criança vai precisar da Child Specialist, que sou eu? Essa criança vai precisar de fono? De fisioterapia, né? O que é o problema? Então, e aí começa todo esse trabalho com terapeutas ali, envolvendo essa criança e com a família, para preparar essa criança para quando for para a escola. Né? E pode ser em domicílio, pode ser em clínica, centro de Só em reabilitação. domicílio. A terapia tem um fundamento ABA. A gente tem que fazer a terapia no environment da criança, né? Dentro da onde a criança mora. O ambiente. No ambiente da criança, isso mesmo. Às vezes eu trabalho em escolas, a gente pode, se a criança fica no daycare o dia inteiro, então a gente vai até a escola, né? Para dar essa terapia.
mas a terapia é em domicílio. A ideia é a criança estar no ambiente que ela se sente bem, para ela desenvolver o potencial dela. Até a avaliação parte desse princípio, né? Isso, até a avaliação parte desse princípio. A avaliação é feita no ambiente da criança também. Porque a avaliação sendo feita no ambiente, ele tem menos margem de erro, né? Sim. E também depende muito, às vezes, né, de como é que a criança está no dia, né? Às vezes, né? A gente tem que dar um desconto às vezes também, né? E aí... Às vezes a equipe vai mais de uma vez. Pode ser, se não está encontrando o que está acontecendo, sim, com certeza vai mais de uma vez. Com certeza. E aí lá em New Jersey você trabalha como se fosse uma aplicadora de programas ABA. Well, eu não posso falar isso ainda, porque eu não trabalho para uma agência que é só ABA, né? Eu trabalho para uma agência que eu sou Child Development Specialist, mas como eu tenho meu RBT, que é o técnico, eu posso fazer minha terapia na estrutura ABA, né? Eu posso falar isso, eu tenho... mas a minha terapia, pessoalmente, eu não... Tem gente que faz floor terapia, que senta com a criança para brincar por 45 minutos. Cada caso é um caso, entendeu? Tem casa que você precisa de ensinar a mãe a limpar a casa primeiro para você ensinar a dinâmica de uma família. Você precisa de ensinar a cozinhar comida que essa criança vai comer, que essa criança não está comendo, entendeu? Tem casa que, por exemplo, essa criança não está andando. O que está acontecendo? Por que ela não está andando bem? Por que ela está tropeçando, né? Então, aí você vai fazer uma terapia na coordenação motora. Então, ou não fala. Então, você vai sentar para brincar. Quantas horas semanais ela recebe, mais ou menos? Depende da criança. Tem criança que recebe 2 vezes por semana. A terapia é de praxe 60 minutos. 45 minutos de terapia, 15 minutos de paperwork. Depois termina a terapia, eu tenho que fazer um protocolo, preencher um protocolo dentro da casa da pessoa ainda, né? Mas tem casos que, às vezes, eu peço para essa terapia ser de 90 minutos, porque a criança demora a esquentar. Entrar no jogo. Começar. E na hora que está terminando, na hora que está começando a gostar e a interessar, está terminando a terapia, né? Então, nesse momento eu estou atendendo bem poucas crianças, porque é férias, e eu estou com meus filhos, né? Então, eu estou com 4 famílias. Então, eu tenho criança 3 vezes por semana, cada dia, 60 minutos. Eu tenho uma criança 4 vezes por semana, 90 minutos, cada vez. Eu tenho uma outra 3 vezes, 60 minutos. Mas não é só você, né? De repente, para a mesma criança. Às vezes vai outros terapeutas também. Não, eu vou dar um exemplo de uma, por exemplo, né? Ela tem a mim, ela tem a terapeuta ocupacional e ela tem fono. Então, em média, a gente pode dizer que essas crianças estão recebendo aí 15 horas semanais? Em linhas gerais, uma média? Sim. Deixa eu ver, sim, porque olha só, vamos ver uma criança que eu vejo essa criança 3 vezes por semana. Vou te dar um exemplo, caso. Vou chamar ele de Carlos. Eu vejo o Carlos 3 vezes por semana, por 60 minutos, né? Cada vez. Ele recebe terapia ocupacional 2 vezes por semana também, cada 60 minutos, e fono 1 vez por semana. Então deu 6 horas. Isso. Então 15 eu chutei muito alto. Talvez aí a média seja entre 5 e 10. 15 tem... quando a criança já tem autismo, já vem diagnosticada com autismo. E, né, tem crianças que já vêm com 1 ano de idade, porque não teve nenhuma... Não desenvolveu em nada, já vem diagnosticada com autismo. Então, eu tinha uma criança que ela tinha só a Child Specialist, que era 10 vezes por semana. Então, era eu e outra terapeuta. Ele tinha 4 vezes por semana terapeuta ocupacional e 3 vezes por semana fono. Essa criança estava o dia inteiro com terapia. Eu achei que era muito. Entendeu? Entendi. Você é supervisionada? Ou as meninas, a fono, a TO, são supervisionadas? Não? Sim, nós somos supervisionadas. A gente não escolhe o dia nem nada. A supervisora vem no caso que a gente está lá.
E graças a Deus eu fui supervisionada por pessoas boas, porque tem bullying, né? Nessa profissão também, né, gente? Não é assim, não. Então, eu procuro ser mais humilde possível. Eu quero aprender, entendeu? Se a pessoa sabe mais do que eu quero aprender. Se a pessoa não sabe, né, e eu estou fazendo alguma coisa que é diferente, eu pergunto como é que eu devo fazer, qual seria melhor. Aí eu mostro o meu jeito, eu vejo da pessoa. Se eu não concordo, pode ser que eu fale, não concordo, mas e aí, o que você acha disso, entendeu? Eu nunca tô querendo achar que eu sou melhor que ninguém. Nenhum momento, na verdade. Assim, mesmo a pessoa que sabe mais do que nós, pode ter um assunto ou outro, normalmente tem, que ela sabe menos. Como pode ter um assunto que a questão não é saber mais ou saber menos. A questão é mais adequado o meu jeito do que o seu, né? Às Isso. vezes não é nem o jeito assim que a pessoa sabe menos, sabe errado ou está errado. Às vezes é menos adequado para aquele paciente. E o Às vezes é momento só isso. também, né? Oi? E o momento também que você está lá, né? Porque às vezes tem momento que aquilo ali não, até não vai funcionar. Talvez em outro momento vai funcionar, né? Exatamente. A gente Exatamente. tem que estar aberto para isso. Exatamente. Uma grande dificuldade dos analistas do comportamento no Brasil, nos Estados Unidos, a gente tem conversado muito isso, escutado muito isso há tempos já, é de relacionamento. Eles não aplicam, muitos analistas do comportamento, né? Eles não aplicam os próprios princípios a si mesmo e com as pessoas que se relacionam. E aí eles têm muita dificuldade de relacionar com fonos, na parte da linguagem, e por aí vai. Isso é muito ruim para a ciência, isso é muito ruim para os pacientes, é muito ruim para a equipe enquanto um todo. Nós no IAC, eu, Michele, os professores, nós temos uma pegada, um linguajar diferente, né? Nós É de muito ruim para fato, criança, né? nós de fato acreditamos na ideia multidisciplinar. Sabemos que a Teamwork. análise do comportamento é muito importante, muito diferencial, mas nós não desprezamos as outras ciências, os outros conhecimentos. Isso não pode ser feito, né? Não É isso. desprezamos um conhecimento de desenvolvimento humano dos profissionais da educação. Isso não pode ser feito. Isso tem que ser sempre feito com muito cuidado, muita cautela e com muita técnica, mas também com ouvir muito, entender muito que às vezes para aquele contexto ali não é bem assim o caminho melhor, né? Claro. E foi essa minha dificuldade no início, sabe? Quando eu comecei a trabalhar como a Child Development Specialist aqui, porque eu não via que as pessoas trabalhavam em time, como eu, com a fono, com a outra. Ninguém se comunicava, eu achei isso muito estranho, entendeu? É. Então, aos poucos, eu fui fazendo amizades com fonos, com terapeutas ocupacionais, com algumas ABAs, e quando eu entrava no caso, se eu não dava um clique com essa pessoa, que era outro, entendeu? Eu pedi a mãe para trocar. Porque quando você tem um time que tá todo mundo falando a mesma língua, todo mundo preocupado com a criança, todo mundo relacionando nesse caso, é totalmente diferente. É. Totalmente, né? E eu vejo que os terapeutas de aba, às vezes, têm essa dificuldade de se comunicar com os outros. Às vezes eu achava assim, será que eles acham que eles são melhores que todo mundo? Que não sei. Mas não, eles são assim. E eu acho que depende da gente. Cada um mudar, entendeu? Falar, ser aberto. Eu acho a análise do comportamento incrível. Eu acho assim, que me desculpe todos os outros profissionais, mas todo mundo deveria estudar análise do comportamento. Todo mundo no mundo, todas as profissões. Depois que eu comecei a estudar análise do comportamento, minha cabeça abriu de uma forma. Eu acho incrível a ciência chamada análise do comportamento. Eu acho incrível. Mas acho horrível a forma como alguns analistas do comportamento se comportam e se empoderam da ciência análise do comportamento. Então, acho que são coisas diferentes. Você não pode confundir a ciência análise do comportamento com os maus profissionais. Bem, Isso. teve uma pessoa, Grace, cadê meu dinheiro da nossa sociedade, hein, Grace? Você tá. Ô, Grace, eu vou te falar, viu?
Vou te falar, não vai ter jeito não, Grace, vou ter que te processar. A Grace é uma fono que eu fiz uma live com ela, eu brinco com ela há muito tempo, que a gente tem uma sociedade, uma clínica e tal. Mas, ô Michele, teve uma pessoa que perguntou quantas horas você achamos adequado para uma criança autista, horas semanais. Eu te passo a pergunta, depois eu vou falar o que eu sempre falo, mas eu vou te passar a pergunta primeiro. O que eu acho, nossa, tem que ver a criança, gente. Tem que saber como é que é a dinâmica da família, entendeu? Eu vou dar um exemplo da última criança de uma criança que eu estou atendendo. Eu acabei, acho que tem uma semana que eu falei isso para o pai e para a mãe. Falei, olha, eu teve uma reunião de 6 meses, que cada 6 meses a gente faz a reunião, e essa criança eu via ele uma vez por semana e eu aumentei para 3 vezes por semana. Aí eu falei para a mãe, falei, como terapeuta, eu posso aumentar para 5 vezes. Se eu quiser ganhar, não vou ganhar mais. É bom para mim, mas Claro. peraí. Essa criança vai ter terapeuta ocupacional, que possivelmente será 2 vezes por semana, e depois fono, que possivelmente será uma vez por semana. Essa foi o meu, né? Eu não vou fazer. Eu falei para ela, você está disposta a ter tudo isso e eu aumentar mais do que 3 vezes? Não, peraí, né? A gente tem que ter ética. Bom para mim seria? Claro, vou para a mesma família 5 vezes por semana, mas é bom para criança? Eu acho que não, entendeu? É bom para a dinâmica familiar? Não, porque depois de ir lá, terapeuta, ir na casa da criança, eu sempre deixo uma tarefinha de casa para a mãe. Olha, e aí? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você fez isso? Aí quando eu chego, ela fala, olha, eu fiz isso que você falou, isso fez assim, assim. Qual que vai ser o horário que essa família vai interagir? Porque terapeuta, gente, não é a pessoa que vai salvar a criança, não. Terapeuta é só o dispositivo ali, né? Como se fosse uma ferramenta para ajudar os pais a ajudar a criança, né? Então, eu sempre falo para os pais da minha criança, não pensa que eu vim aqui fazer milagre, não é milagre. O milagre é você. Eu sou sua ferramenta, entendeu? Me use. Pergunte, você tem o poder, eu falo para os pais, abre a sua boca, você tem o poder. Se você não gosta de mim, se você não gosta de uma pessoa, fale, não engula sapo, entendeu? Porque os pais às vezes não pensam, né, que a gente está fazendo favor, Não, gente, vocês têm o poder, e aí que vem a mãe e o pai. Quanto tempo essa criança precisa de terapia, né? Você vai estar interagindo com ela também depois que a terapeuta se for? Porque o mais importante é esse momento, né? Depois que a terapeuta sai, os pais vão interagir com a criança. Não adianta a terapeuta ir lá e você não segue nada que a terapeuta fez. Não vai adiantar. Antes um pouco da live, quando o Dioguinho foi diagnosticado com autismo, dia 12 de maio, eu repito isso sempre, eu repeti pro resto da minha vida. Uma segunda-feira, e a gente, de segunda a sábado, a gente chorou bastante, mas sábado a gente estava sentado já na frente de uma terapeuta e já dizendo para ela, ó, o gerente do caso somos nós. Nós vamos chefiar o caso. Quer dizer, tinha 5 dias de diagnóstico. A gente não sabia direito o que era autismo, mas a gente falou, a responsabilidade é nossa. Ótimo. Quem manda somos nós. Ótimo. Entendeu? Ótimo. Então, assim, isso eu vejo o tanto que foi importante, o tanto que fez a diferença na vida do Diogo. E faz até hoje, do Benício, nossa. E agora há pouco, como eu estava dizendo, eu, o Dioguinho e o Benício estávamos na sala de TV jogando bola um para o outro. A bola de futebol americano, que é mais difícil de agarrar, ela é meio oval. Uhum. Você sabe muito bem, o Liran deve saber melhor do que nós todos. Não, o Liran então, é jogador de futebol, nem fala isso para ele. Ah, é? Pois é. Aí assim, não é muito habitual o Diogo, filho, se interessar por participar dessas brincadeiras que exigem muito esforço físico. Ele é preguiçoso, naturalmente preguiçoso, independente do autismo. E ele também está cada vez mais percebendo as suas dificuldades e se sentindo frustrado. Bem, aí ele brincando, se divertindo, se divertindo. E
À medida que ele ficava muito feliz, entusiasmado, ele dava uma desregulada. Ele começou a derrubar umas coisas e eu comecei a brigar com ele. Porque aí entrou um conflito de interesse na minha cabeça. Eu reforço esse comportamento dele de participar da atividade física e que se lasque o que ele está quebrando, ou eu tento equilibrar esse comportamento dele de estar quebrando a coisa, não porque ele está quebrando na minha casa, mas é porque na minha casa que se lasca. Mas para ele não quebrar na casa dos outros, para ele não quebrar na escola, etc. Aham. Olha a dificuldade. Isso, são Olha a duas. dificuldade. Aham. Bem, aí eu comecei a limitar isso. Chegou um momento que eu saí para descansar 10 minutos antes de vir aqui para lá e fechar os olhos 10 minutinhos de vir para lá. E ele ficou brincando com o Benício. Daqui a pouco chega o Benício. Papai, corre aqui que a televisão tá caindo. Aí eu voltei lá para a televisão, aí arrumei a televisão, aí eu falei com ele de forma mais assertiva. Falei, filho, o pai não já falou, tal, brinca, mas não faz isso. Se a televisão vai ficar sem televisão. Beleza. Aí voltei para dentro do quarto e não percebi o tanto que eu tinha sido assertivo e o tanto que ele não tinha gostado. Passaram 3 minutos, ele chega no quarto chorando, triste, chateado, porque ficou com vergonha, porque ele está com esse tipo de comportamento agora. Ok. Ele está sentindo vergonha. Uhum. Aí, veja bem, lá atrás na sala de televisão, eu trabalhei com análise do comportamento. Aqui no quarto, eu tive que trabalhar com cognitivo comportamental. Então, assim, do meu jeito, sem ser o profissional da área, sem ser um psicólogo, embora eu curse psicologia, mas não sou psicólogo, eu sou analista do comportamento, porque no Brasil a profissão não tem regulamentação, então a partir do momento que você faz uma pós, é um consenso médio, eu tenho uma pós, ok, mas eu também sou pai. E aí, eu tenho a preocupação de pai, além de terapeuta, né? Então, assim, você percebe? O que eu quero falar? Eu não quero enaltecer as minhas qualidades, não quero expor o Diogo Filho, não é isso. Eu quero dizer para os pais o tanto que é importante nós estarmos atentos e usar todo tipo de técnica que está ao nosso alcance. Ô, Dani, a gente brinca na garagem também. A garagem tem uma tabela de basquete, a gente brinca lá embaixo, na piscina, mas eles brincam também no corredor, na sala de TV, e muitas vezes o Diogo não quer sair para a garagem, Dani. Mas, enfim, percebem isso, né? Então, respondendo à pergunta do colega, eu acho que foi um cara, uma pessoa, enfim, um homem, enfim, whatever, não importa quem perguntou, a pessoa que perguntou, essa carga horária, essa intensidade, ela envolve muitos fatores. Às vezes, você vai investir tanto dinheiro em terapia e você poderia estar, de repente, colocando seu filho numa escola particular e menos terapia. Ou você poderia ter menos terapia e pagar um AP do seu bolso. Ou você poderia ter menos terapia e comprar mais brinquedos educacionais e você brincar com seu filho. Então, assim, Letícia, obrigado, Letícia, desculpa, eu não lembrava. Então, assim, percebe? Cada caso é um caso, cada realidade é uma realidade. Não adianta você ter 5 horas de estimulação na escola, 4 horas de terapia no contraturno, e você não estimular o seu filho nos finais de semana, nos feriados, nas férias, na hora de se alimentar, na hora de tomar banho. Que nós, como terapeutas, vemos é quando a gente vê a criança florescendo com os pais, sabe? Quando a gente chega em casa e coisas acontecem que os pais estão na rede, porque não são todos os pais que querem estar na rede, infelizmente, entendeu? Infelizmente. Infelizmente. Então, aí nessa idade, principalmente, quando é primeiro filho, às vezes não entende, né? Mas é muito legal e eu respeito. O pai fala, a mãe fala para mim, não, eu não quero isso, eu acho que é assim. Tá bom, eu vou fazer assim, como você quer. Não, entendeu? Eu acho que os pais têm tanto poder que eles ainda não sabem. Isso que eu falo, gente, eles têm um poder. Os melhores profissionais são aqueles que investem em conhecimento e acreditam, estimulam e treinam os pais.
E os melhores profissionais querem os melhores pais. Um tanto que é bom para um médico, um paciente que toma remédio na hora certa, que faz tudo que o médico prescreve. Você acha que o médico acha bom um paciente que não faz nada que ele prescreve? Você acha que um personal trainer posta as fotos lá na academia do cliente dele que não faz nada que ele fala? Nem pensar, né? Você acha que o advogado que é um cliente que não sabe explicar os fatos, que não juntou nenhum documento? Então, assim, o profissional que tem medo dos pais não precisarem mais dele, não é um bom profissional. Não. E nunca os pais deixarão de precisar do profissional. Isso não existe. Vocês aí no Brasil têm treinamento? O que existe... Desculpa. Hã? Vocês aí no Brasil têm treinamento para os pais? Tem, mas é muito difícil de lidar. É muito difícil das pessoas entenderem. Aqui muito também. Difícil. Aqui também é a mesma coisa. Mas eu quero trabalhar nisso, Diogo. Hã? Eu quero fazer treinamento de pais no futuro. Eu quero. A Michelle fez uma certificação no treinamento de pais, né? A Ruby, recentemente. Mais de ano. Estudando, sendo supervisionada em inglês, inclusive. Isso que eu quero fazer. E ela escreveu, fez uma pesquisa, né? Junto ao mestrado nessa área de treinamento de pai. Fez pesquisa de campo com os pais. Eu acompanhei isso tudo de perto. Mas, assim, esse time, isso é um time. Isso é um time, né? O sucesso da terapia da criança, do desenvolvimento, né? É bom diagnóstico, com bom acompanhamento, boas terapias, escola inclusiva, adaptada e pais. E pais. Cada um no seu papel. Goleiro, defesa, meio de campo, centroavante. Simples. 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 Agora, o que eu vejo muito são pais que não... Primeiro, muitos pais mal aceitam. Segundo, os pais escondem. Não querem... E, às vezes, terceiro, os pais querem mudar comportamentos da criança que não são para ser mudados. E quarto, os pais, assim, você acha que eu gosto de cursar psicologia? Michelle fica rindo. Eu já estou estudando EAD. Estou dando sorte. Estou dando sorte. Mas imagina o dia que eu tiver que passar sala de aula. Eu ministrei aulas 15 anos. Mestre, cursei doutorado, já fiz outras graduações, vou fazer 46 anos. E para que você está fazendo psicologia se a análise do comportamento independe da psicologia? E, de fato, independe. Porque eu quero aprender um pouco de cognitivo, eu quero aprender um pouco de coisas que o Diogo já vem precisando e vai precisar cada vez mais. Isso. Que eu quero associar a análise do comportamento. Eu quero aprender cognitivo comportamental para associar a análise do comportamento e ajudar o Diogo, como hoje na cama. Envergonhado, choroso. Você acha que eu acho bom? Tá ali, né? Então, assim, agora, cada um tem que ser a sua melhor versão, cada um tem que se esforçar ao máximo e ser a sua melhor versão. É simples assim. E os melhores terapeutas querem os melhores pais, porque os resultados são os melhores. Isso. Eu tenho um caso, uma criança hispana, inclusive, que a mãe fez a segunda avaliação e veio de novo que a criança é autista, né? Porque ela não queria acreditar. E ela falou para mim na última vez, não, Michelle, eu resolvi seguir o que você me falou. Eu vou ser a terapeuta do meu filho também. Então, ela começou a ler, fazer cursos online, sabe? Assim, e aí ela tá dentro, gosta do protocolo de Dan, né? Dan, D-A-N. Me perguntou se eu concordo, né? Ela tem a teoria dela. Eu falei, olha, se eu concordo ou não concordo, não é, né? Eu acho que você vai saber o que é melhor para o seu filho. Trocou a alimentação dele, que a gente já vinha conversando, e parou de trabalhar por um tempo. Ela pode agora para interagir mais com a criança, né? Mais do que e não deixar ele tanto só com a terapia. É ela que tem que fazer. E a criança melhorou assim, ó, de um dia para o outro.
tanto, mas tanto, que de criança que não falava nada, se você não dava, né, o prompting, tava falando já a palavrinha sozinha. E tô me ouvindo de volta. Não sei por quê. Uhum. Deu uma silenciada, mas voltou. Ah, então essa é a diferença, né? Eu falo que legal. E aí eu fico tão feliz com isso, eu fico super feliz. Falei, bora juntos, eu tô aqui. Se eu, né, se eu não souber, eu vou te perguntar. Porque é aí que tá. Porque, assim, eticamente, não é o mais adequado um pai ser terapeuta do filho. Eticamente. Não, mas ela quis dizer que ela vai começar também a interagir mais, entendeu? Não, eu te entendi. Eu Isso. tô falando em linhas gerais. Mas, assim, não é ilegal e não é errado e não é antiético a depender do contexto. Não é ético num contexto X. Agora, num contexto Y, passa a ser ético. Se você não tem outra possibilidade, seja porque você não tem recurso, seja porque você não tem terapeutas disponíveis, seja porque os terapeutas são ruins, você tem que ser. Aí é ético. Agora, se todas as outras coisas estão presentes e não precisa, aí não é ético. Agora, depende do contexto. E uma coisa é fazer o programinha, outra coisa são as estimulações diárias. Claro. Aí não tem nada a ver com terapia. Aí é obrigação do pai. Aí não é só ético, não. É previsão aqui no Brasil do Estatuto da Criança e Adolescente. É dever dos pais. É dever. Não é? Aí não é ética, aí é dever, é obrigação. Aí é dever, isso, obrigação. Isso. Com você falando isso da terapia, né, do pai ser terapeuta e tudo mais, né? Quando o Covid começou, meu trabalho como terapeuta foi também online. Foi mudar tudo online, sabe? E aí eu pensei, falei, nossa, como é que eu vou fazer isso online? Tem criança que você tem que segurar, né? Tem criança que você tem que estar lá naquele... Falei, meu Deus do céu. E aí, tem pai que não tá afim, né? Fui pesquisar que tem muitos lugares que não tem terapia, né? E se o pai está interessado, tem que ser online, né? E fui aprender. E achei super legal, né? Criei depois de assistir um monte de coisa, e criei meu próprio método. Cada criança, eu fazia uma bolsa, eu chamei de Resourceful Bag. A criança tinha um brinquedo lá e eu tinha criança desse lado. Criança que não senta, ou criança que o pai e a mãe não tá afim de sentar ou não sabe fazer. Comprei cadeirão para criança, mandei entregar na casa. Vamos sentar, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Parar, nós não vamos parar, não. E os pais, na verdade, foi até um coaching, né? Porque aí os pais, você via quem que estava querendo fazer, quem não queria, né? Pais que estavam afim de aprender, pais que estavam ali, ai, meu Deus, não aguento isso. Mas foram muitos aprendizados. Os pais têm que ficar tranquilos também em relação a errar, acertar, porque existem situações muito difíceis, como essa que eu narrei, minha com o Diogo Filho. E olha que eu sou uma pessoa bem preparada, tecnicamente, emocionalmente. E também tem que saber que erramos. Pais erram, profissionais erram. Nós temos, repito, que ser a melhor versão, temos que ser a melhor versão dia após dia. Isso. E os terapeutas também. E tem que todo mundo andar de mãos dadas e pensar sempre no melhor para o bebê, criança, jovem, adolescente, adulto, etc. Porque a busca tem que ser pela autonomia, pelo melhor desenvolvimento possível do seu paciente, do seu ente querido. Se você não está nesse caminho, seja profissional, seja pai, cuidador, você está fazendo alguma coisa errada, né? Isso, é isso mesmo. É isso. Ô, Michele, tem alguma pós-graduação igual a nossa aí, né? Nos Estados Unidos, você conhece? Boa igual a nossa, recheada de professor doutor, BCBAD, BCBA, e com atendimento Masterclass Plus, Mega Power, Special atendimento igual o nosso aí, tem? Olha, pelo que eu conheço, não. No começo, o que eu te falei? Que eu participei de um monte de open house, né? Um monte. Não foi só uma, não, viu? Acho que eu fiz open house de 4 faculdades, 5 faculdades. E eu falava, eu não vou gastar esse tanto de dinheiro, mas é isso só?
tão sem graça. Eu falei, mas peraí, a interação, né? Cadê o negócio humano? Cadê aquele negócio? Não tinha, não senti nada empolgada, nada. Tanto é que na hora que eu falei com você, eu acho que eu fiz a matrícula foi no mesmo dia, na mesma hora. O advogado é uma praga, né? Vou te falar, o bicho tem uma Me eloquência, convenceu, né? né? Convence, né? Bom, mas, olha só, a sua faculdade veio de uma professora da PUC, viu? Foi ela que passou para o meu amigo Mário, que é do Adolescer. Ela falou, eu particularmente gosto dessa e dessa. Me passou 2 lugares. A outra era... é público, né? Da escola pública. Nem sei qual faculdade que é. Que eu falei, não vou nem mexer com isso aí, que eu nem sei como é que faz. Mas foi isso. Não tem. Vocês têm... Agora, uma coisa que você me faz lembrar uma pergunta. Uma amiga minha hoje me perguntou, posso cursar? Posso fazer faculdade aí? Porque ela não fala, ela só fala inglês, né? Eu falei, não sei, eu vou perguntar. E ela só falando inglês, aí vai ficar um pouco difícil ela fazer. Ela só falando inglês. Espanhol, mas bem pouquinho. Ela vai precisar melhorar um pouquinho, porque o Brasil, o idioma oficial é o português e Libras, né? Então, vai ser um pouco difícil ela conseguir cursar uma licenciatura aqui online, por exemplo, ou qualquer outro curso, né? Online, sem compreender. Agora, se você ajudar ela, aí ela consegue. Que legal! Vou traduzir tudo. Você consegue. Se ajudá-la, nada impede. Legalmente, ela não é impedida, não. Ela só vai ter que ter documentos para juntar na faculdade, né? Ela vai ter que traduzir o high school dela, passar por aquela plataforma Carolina Bore lá, blá, 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 que é o que você está fazendo. Depois, inclusive, você me dá um feedback daquilo, viu? Eu tentei várias tentativas, mas vai ser aquela da fila mesmo, que tem que pegar uma fila de 8 pessoas, que não tem outra opção. Mas aí você já deu entrada lá, vai dar tudo certo? Não dei entrada, não, porque eu estava tentando todas as outras alternativas primeiro. Não, mas dá entrada lá. Eu vou fazer isso amanhã mesmo. Tá bom? Esquece não, eu sei que aí é bem corrido. Não, claro que não. Não, eu estava tentando os outros cursos que tem vagas, né? E aí, quando eu vi, falei, não tem jeito, vai ter que ser esse mesmo, que não tem vaga, porque os outros, na verdade, pedem uma carga horária de certificação para professora, que eu não tenho, né? Tá. Na verdade, eu tenho a certificação de Assistant Teaching. Ô, Michele, foi bom demais aí essa conversa entre nós, foi ótimo, eu não esperava nada aquém disso, então foi ótimo. Desde quando eu te conheci, você é uma simpatia. A afinidade, os sentimentos positivos foram recíprocos. Eu falei para a Michele, conheci uma... a Michele está fazendo a pós aqui, Dani, do IAC, tá? A pós em AB, mas ela precisa validar o bacharelado dela aqui no Brasil. Ela precisa convalidar o bacharelado. A Michele tem um bacharelado lá nos Estados Unidos, ela precisa convalidar aqui. E o processo de convalidação é por meio de uma plataforma digital chamada Carolina Bore, agora esqueci o nome. Bore, né? De lá para cá, esse é o caminho. Daqui para lá é por meio da WES. Depois você me chama, Dani, se tiver interesse que eu lhe explico. Mas, hein, Michele, eu falei com a minha Michele, falei, conheci uma pessoa bacana, ela é de Goiânia, tá fazendo a nossa pós, gente boa, trabalha lá com educação, vou chamar ela para uma live, acho que vai ser muito legal. E é isso. E a gente está programando para ir aos Estados Unidos, né? A gente tem passagem comprada, tal, etc. Já paga, alguma coisa assim. E estão te elogiando aqui. Tá bom, Dani? Depois me chama lá no Diogo Muito Além do Direito. Vai lá no meu perfil do Instagram, Diogo Muito Além do Direito, me manda um direct, que eu te passo até meu zap. Mas, enfim, se Deus quiser, Papai do Céu permitir, pandemia, blá, 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 e em 2022, após o IEAC, tá? IEAC, tá bom? É uma pós em aba aplicada à educação e ao autismo. IEAC, Selma. Enfim, se tudo der certo, lá para IEAC, Selma, a gente vai estar aí nos Estados Unidos em dezembro.
tá? Porque agora que eu sou acadêmico, eu sou universitário de psicologia, né? E aí eu vou estar livre ali lá para dezembro. A gente vai aí, se Deus quiser, aí 10, 15 de dezembro de 2022. Esse ano não, porque esse ano a gente não vai ficar assim, vai abrir, não vai abrir, vai abrir, não vai abrir. E tem essas Confusão, variantes né? aí também, blá, 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 tal. Então a gente prefere ir com segurança em 2022. Acho que em 2022 as coisas vão estar mais perto do normal. E a Deus gente te ouça. se sim, a gente pretende ir a Nova York, ficar, enfim, se o dinheiro permitir também, um tempinho até legal, porque a gente quer reunir com o Sal, que é o professor que mora Aham, em Nova York. Tem também a questão das pessoas que a gente está estreitando relacionamento, conhecendo, né, etc. uhum. Enfim, e é isso, né? Em Nova York a gente teve uma vez aí com os meninos, eles gostaram, a gente quer ir na neve, né? Quando Nova tá York, Canadá. frio, Então, assim, e aí a gente vai se conhecer, vai tomar que café, vai legal. conversar fiado, isso aí você pode ter certeza. Até Vamos lá você não vai encontrar ter sim. acabado a pós ainda, porque essa pós é igual vinho, você tem que tomar, você tem que ir devagar, não é um negócio para você fazer só para ter certificado, não. Uma pós de 900 horas com esse monte de professor, você tem que saborear, você tem que aprender, rever as aulas, participar das supervisões, porque, assim, vale a pena demais. Não é porque é produto nosso, não. Mas é porque é uma coisa feita com muito carinho. Então, assim, é um troço muito diferente mesmo. Não tem em qualquer lugar, Sim, não. Acho que nem deu, tem. deu não, deu para perceber, deu muito para ver isso. E graças a Deus. E não, e para completar, ainda nós somos de Goiânia, né? Quando eu falei que você é de Goiânia, viu? Eu falei, meu Deus, ainda o povo é de Goiânia. Eu falei, não acredito. Aí eu vou ter que te corrigir, né? Porque Você não é, eu sei, você é do Rio, né? Tá bom, ok, mas a Michelle é de Goiânia. a Michelle e os meninos, sim, a empresa, sim, e eu desde 2006 também. Mas eu não sou natural de Goiânia, não. Eu faço questão de dizer que eu sou itaperunense, Ah, é é. do Isso. estado do Rio de Janeiro, mas eu moro em Goiânia desde 2006, fui muito acolhido, sou muito feliz aqui. Até Bem, perdeu o mas é sotaque, isso, né? Michelle. A gente vai se falando. Ótimo, muito obrigada, viu, pela oportunidade. Foi muito legal conversar com vocês e trocar ideias. E uma porta aberta. E vamos lá, porque eu tô disposta. Quem sabe, né, quando eu viajar para o Brasil também, a gente pode trabalhar alguma coisa juntos, fazer alguma coisa para alguma comunidade, alguma coisa. Estou aberta para tudo nessa área. Isso aí, a vida é assim, é muito curta para a gente não compartilhar o que a gente sabe, não incentivar as pessoas, não tocar as pessoas, né? Esses Isso. dias eu falei numa live que eu fiz enquanto convidado, eu falei para a pessoa, é uma médica inclusive, falei, ó, Diogo, eu pago seguro Bradesco, eu corro atrás dos reembolsos, eu estudo, a Michelle é profissional da área. Por que eu vou ficar 3 horas da manhã fazendo projeto de lei para mandar para o Congresso Nacional? Para que eu vou participar de reunião com um assessor de deputado? Para que eu vou correr atrás? Para que eu vou dar assessoria jurídica gratuita para todo mundo, diariamente, para mais de uma pessoa? Para quê? Né? Isso. Porque eu acho que se eu tenho saúde, se eu tenho esse conhecimento, por que não? Acho que a pergunta é o contrário, né? Por que não? Né? Por que eu não posso incentivar as pessoas, não posso ajudar as pessoas, não posso fazer a diferença na vida das pessoas, mostrando que elas são capazes de serem o que eu sou, de serem melhor do que eu sou, ou de Isso. serem as suas melhores versões e todos nós juntos diminuirmos essa distância entre esses mundos. Por que não? A pergunta é essa, né? Por É sem que não? resposta. É sem resposta. Ah, mas que bom.